Uma boa tarde, Santa Cruz, a paz e a graça seja com cada um de vocês. Glória a Deus por mais um programa que já está no ar, a voz da profecia. A voz é de Deus, a palavra é de Deus, mas nós estamos aqui também com a nossa própria voz para trazer a mensagem de esperança e de salvação para vocês. Seja muito bem-vindo a esse programa. Que Deus abençoe você, sua família. Vamos iniciar hoje mais um estudo do capítulo de Romanos, o penúltimo. Já estamos chegando no finalzinho aí. Hoje capítulo 15 de Romanos. E eu já peço para você ir adiantando. Abra sua Bíblia, exatamente em Romanos capítulo 15. E eu vou deixar para que o próprio Evandro diga a frase mais especial desse programa. Não é não, Evandro? Boa tarde. Boa tarde, minha querida, boa tarde, meus irmãos, Bíblia na mão e Jesus no coração. Amém! Esse programa de hoje está abençoado. Quero dizer que se você estiver ocupado, fazendo alguma coisa, senta na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, se aconchegue e fique tranquilo, porque hoje temos bênçãos para nós hoje. Quero agradecer a você que está na sua casa, com seus amigos, com seus familiares, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Você que está no seu trabalho, no seu comércio, atendendo os seus clientes, uma ótima vida e que Deus abençoe o seu comércio. Você que está no sítio, olhando na sua plantação, que Deus abençoe ricamente, e a nossos irmãos de Poço Dantas. Quero dizer para você que se você deseja ouvir os programas anteriores, saber dos nossos contatos, mandar aquela mensagem do WhatsApp para nós, você vai lá no YouTube e digita Novo Tempo Santa Cruz. E vai ter vários vídeos lá e na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos, certo? Esperamos por você, mas falando em esperar, eu estava ansioso também para ouvir e louvar a Deus com esse louvor. Olha, eu sei que esse louvor é importante, né? Sem sombra de dúvida. A gente fala muito sobre amor, a Bíblia fala sobre amor, o próprio Deus é amor, mas sabe qual é a mensagem dessa música? O Ministério Jovem da Igreja Adventista diz que nós somos o amor, então nós devemos demonstrar esse amor, porque é baseado nessa música, o texto que nós vamos ler hoje, que sejamos o amor por onde a gente passar. E logo em seguida a gente vai dar um breve resumo de como que a gente vai estudar a palavra hoje, o que capítulo 15 de Romanos quer nos falar. Então, aprecie a música que nós voltamos já já. Somos um no Senhor, somos um na palavra, somos um no Senhor, e para sempre seremos todos um no amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, se formos o somos
Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o saberão quem nós somos pelo amor. Enquanto caminhava pelas ruas do 18º distrito de Paris, no sábado do dia 26 de maio de 2018, Mamadou Gassama, imigrante malinês de 22 anos, viu uma multidão aglomerada na porta de um prédio. Quando olhou para cima, viu uma criança pendurada na sacada do 5º andar e logo se pôs a escalar a fachada para salvar o menino. Um vídeo que registrou o resgate viralizou nas redes sociais e alçou o rapaz ao posto de herói nacional. Ao ser entrevistado sobre os motivos para o resgate, Gassama relatou à emissora BFM TV: "Não hesitei. Vi um menino de 4 anos nessa situação e não pensei em nada, só que era preciso salvá-lo, e graças a Deus o salvei." Quando eu vi essa história, fiquei me perguntando: o que levaria alguém a se expor ao perigo de escalar um prédio para salvar um desconhecido? Tal cena não é comum em nossos dias. O caminho mais cômodo é não se importar com o problema dos outros. E você, o que faria? No livro de Romanos, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que um cristão deveria se envolver para ajudar quem precisa de suporte. Sua vida deveria se descentralizar dele mesmo e pensar no outro. No verso inicial ele declara: "Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos." A razão para uma vida que pensa no outro é apresentada no verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Agir com os outros, assim como Cristo agiu conosco. Esse é o grande princípio defendido por Paulo. Assim como fomos ajudados em nossas fraquezas, devemos ajudar outros que precisam ser fortalecidos. Se nos envolvêssemos mais e nos importássemos mais, haveriam menos mortes e mais heróis noticiados nos jornais de TV. Muito bem, já estamos de volta depois dessa belíssima música que nós somos o amor. Então, por onde a gente for, a gente tem que estender a nossa mão e mostrar para as pessoas o caráter de Jesus. E aí você viu uma prévia do que nós vamos estudar hoje sobre esse amor em prática, nos importarmos de verdade uns com os outros, tá? Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura semanal, quero convidar você a fazer uma oração. Então, onde você está agora, se concentra e baixa sua cabeça em sinal de reverência e respeito a Deus e vamos falar com Ele. Pai amado, Pai nosso que estás no céu, mais uma vez agradecemos a Ti pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo trabalho, pelas lutas, pelos estudos, pelos nossos afazeres no nosso dia a dia. E aqui estamos nós para Te dizer muito obrigada pelo sábado que se inicia. E obrigada também por mais esse programa. Esteja conosco, nos dando a Tua bênção especial, inclusive a todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Hoje temos um programa especial aqui para vocês, irmãos. Lembrando que vamos iniciar Romanos capítulo 15. Lembrando que no programa anterior a gente falou sobre os fracos e os fortes na fé, que a gente tem que realmente ajudar as pessoas. Aqui não estava falando sobre alimento, mas estava falando sobre ajudar o próximo. E Paulo aqui, ele continua esse assunto, esse conteúdo,
mas agora de uma forma tão direta, tão específica, que nós, ao meditar nessas palavras, a gente vai ficar encantado com o que Paulo tem para ensinar aqui. Isso mesmo, então, vamos lá para a nossa leitura, Romanos capítulo 15, a partir do versículo 1 em diante, nós vamos aí entender o que Paulo quer dizer sobre isso. Vamos lá? Então, leia junto comigo até o versículo 6. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede a perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa abertura já diz tudo. Uma das coisas que a gente costuma ouvir, né, Evandro, e até, digamos assim, que as filosofias do dia a dia dizem assim, olha, faça de tudo para não agradar as pessoas, não agrade ninguém, né? Não leve em conta esse negócio, não devo agradar todo mundo. E a famosa frase que todo mundo diz, nem Jesus agradou a todos, né? Quando a gente vai a fundo nesse agradar que Paulo está dizendo, algumas pessoas dizem, eu já ouvi muito isso, disse, olha, a gente não deve ficar agradando ninguém não. Pelo contrário, né? Esse agradar, gente, não é... Eu acho que as pessoas entendem de uma forma distorcida. É como se dissesse assim, que você não deve fazer o possível pelas pessoas, mas você não deve bajular as pessoas, né? Usar de termos em qual você, digamos assim, fique puxando o saco. Mas você deve sim, o que Paulo está dizendo aqui, agradar. Um exemplo, eu gosto de agradar você, Evandro. Eu gosto de agradar você com um bom almoço, com um presente de vez em quando. Por quê? Porque você é meu irmão, eu amo você e gosto de te agradar. Por que não agradar as pessoas, né? Então, a gente tem que entender mais a fundo esse agradar, ser agradável, gente. Então é isso. Então, nós devemos ser pessoas que, como ele mesmo aqui já começou dizendo, que nós que já somos fortes, não digo força física, tá? Mas é aquela pessoa que já tem uma certa experiência de vida, uma pessoa que já tem um certo tempo de fé, que já suportou muitas coisas. O que ele deve fazer? Ajudar quem é mais fraco. E aí, quando você faz isso, você já não está agradando a si mesmo, né? Você está agradando outra pessoa. Quando eu te ajudo, Evandro, a levantar, eu estou agradando a você, não é? Então, cada um de nós deve agradar ao seu próximo, ou seja, ser agradável ao seu próximo, a bem, assim também como ele disse no versículo 2, para edificá-lo, para ajudá-lo. Então, não custa nada agradar de vez em quando. E justamente esse agradar é no sentido de ajudar. Porque tem pessoas que são entre parentes, entre amigos ou vizinhos, que tem aquela pessoa, né? A pessoa A está lá sempre ajudando a pessoa B, mas a pessoa B tá nem aí, xinga a pessoa A, fala mal e etc. Mas a pessoa A está sempre lá ajudando. Essa pessoa B está recebendo de bom agrado essa ajuda? Não, né? Mas esse agradar é no sentido de ajudar. Já que essa pessoa B não está reconhecendo, então a pessoa A devia parar. Mas no sentido de ajudar. Porque tem ajudas que são aquela ajuda que são bem bajulativas, aquelas ajudas em que a pessoa dá a própria vida, esquece a própria vida e faz de tudo e aquela outra pessoa não está nem aí. Mas esse agradar é no sentido de ajudar.
Então pensa por um seguinte, então se eu vou e ajudo a minha irmã de seguinte forma, de dar um presente para ela que ela gosta e tal, estou agradando para que ela fique alegre, para que ela sorri. Eu vou e falo uma mensagem bíblica para ela sorrir, para ela ficar melhor, ficar feliz, deixar a tristeza de lado. Esse é o sentido do agradar. Já tem as pessoas que agradam no sentido de dar a própria vida, né? Nesse sentido, de ajudar. Ou até mesmo agradar para receber algo em troca. Né? Então não é esse o princípio bíblico, tá? Então, como Paulo estava dizendo aqui, ó, no versículo 3 já diz bem claro, como ele disse, até Cristo não se agradou a si próprio, ou seja, ele não ficou fazendo nenhum tipo de benefício só para si, mas ele, pelo contrário, como ele disse, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, Deus enviou Jesus para suportar o desagradável de mim e de você. É por isso que no relato do início, né, da história do rapaz que simplesmente escalou o prédio para salvar a criança. Ele disse, eu não pensei duas vezes, eu tive que ir, porque é isso que eu tinha que fazer, ou seja, ajudar de fato, sem esperar nada em troca, porque ele viu que era a necessidade. E é por isso que o hino que nós cantamos diz que nós devemos ser um amor. Então nós devemos fazer tudo realmente para agradar a Deus, mas também devemos fazer algo para agradar o nosso próximo. E Paulo aqui ele faz uma coisa muito interessante. Como eu posso ajudar, né, no caso, agradar o meu próximo? Aí no verso 4 ele explica. Pois tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Então a gente pode usar o exemplo aqui. Vamos usar o exemplo de José, por exemplo. José, quando ele estava na casa de Potifar, não é? A esposa de Potifar deu todas as armas, queria namorar com José. Mas como a esposa, né, de Potifar era um casal, né, José não quis pegar a mulher do próximo. O que foi que ele fez? Ele correu. Então aqui a gente já pode aprender alguma coisa. Quando a tentação aparecer na nossa frente, o que a gente faz? Corre, desaparece, foge, não fica perto da tentação, né? A gente aprende alguma coisa boa com isso. Já com Jonas, por exemplo, a gente aprende o quê? Que se Deus chamou, a gente não deve fugir. E o que Jonas fez? Fugiu. E o que aconteceu com ele, né? Foi engolido por um grande peixe, né? Então a gente aprende coisas boas e coisas ruins. E esses exemplos a gente pode usar para ajudar outras pessoas. Você pode chegar para o seu vizinho, para seu irmão de igreja e dizer, vamos lá, vamos dizer que não fique perto da tentação e corra. Então a gente aprende nisso. Exatamente. Então, nós temos muito o que aprender em relação a agradar as pessoas. Então, gente, o que a gente está deixando bem claro que, de fato, a gente não deve ficar bajulando, querendo agradar o outro para ter algo em troca, mas fazer como Cristo, se esvaziar de si, para assim ajudar, ser agradável e apoiar o próximo, tá? Como ele mesmo disse, o Deus que concede perseverança, ele nos dá ânimo, nos dá um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, foi lindo o que Paulo disse aqui, ó, no versículo 6, como um só coração, uma só voz, a gente glorifique a Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você glorifica a Deus? Como é que você glorifica a Jesus Cristo? Sendo exatamente semelhante como Cristo disse, seguindo o exemplo que Cristo deu, obedecendo a Deus. E essa obediência, o princípio maior, não há dúvida que é o amor. Vamos continuar agora para o versículo 7 em diante. Essa leitura está muito linda e eu gostaria que você acompanhasse comigo mais uma vez, agora a partir do versículo 7. Tá? Vamos continuar aí o que Paulo diz, ó. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz,
cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A gente já tinha falado nos outros programas, no livro de Atos, que os gentios não eram bem aceitos pelos judeus. E aqui Paulo já fala exatamente sobre essa inclusão de todos, quando ele disse um só coração, uma só voz, todos unidos em Cristo. Então ele estava incluindo um povo que era rejeitado até pelos próprios judeus. Então ele deixa bem claro, quando ele fala portanto, ele está dizendo, olha, agora entenda de uma vez por todas, tá? Que vocês devem se aceitar. Não tem para onde correr, aceitem-se uns aos outros. Às vezes a gente diz assim, eu não aceito tal pessoa como ela é, mas Deus não te aceita como é? Pare para pensar e reflita que Deus também te aceita. Por que nós também não devemos aceitar o nosso próximo, né? Quando ele diz esse aceitar, não está dizendo, gente, que agora, por exemplo, você é uma dona de casa e é casada com um homem que é violento, que lhe trata mal, que diz coisas que lhe machucam. Ele não está dizendo para você aceitar essas ofensas. Ele está dizendo para você aceitar o próximo como também que é um filho de Deus, mas você não deve aceitar as situações. Então tem pessoas aqui nesse caso, Paulo está dizendo as pessoas que estavam buscando o mesmo propósito. Então por que não aceitar? Então, por exemplo, quando uma pessoa chega à sua igreja, mesmo que ela não seja da mesma fé que você não vai recebê-la bem? Não vai ser agradável a ela? Ou não vai aceitá-la? Então Paulo está dizendo que a gente deve praticar aquilo que a gente diz que aceita na Bíblia. Então ele disse, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo te aceitou. Então assim você vai glorificar a Deus. Então da mesma forma que Deus te aceita, nós também devemos aceitar o nosso próximo, devemos aceitar as outras pessoas, porque Cristo morreu por todos, tá? Cristo já se tornou servo de todos, para que por amor à vontade de Deus e essa verdade, para que assim se confirme tudo que foi dito dentro da Bíblia, que Cristo viria para nos unir uns com os outros. E essa união parte sim também da minha e da sua vontade. Um ponto importante que a gente tem que analisar também, Lelendo, é o sentido de quê? De aceitação, porque tem muitos irmãos que falam, Deus aceita minha oração, Deus me aceita como eu estou, mas ao andar na rua não aceita o vizinho, não aceita o próximo, não aceita uma pessoa homossexual. Então tá vendo como entra um pouco de hipocrisia, né? Então a gente tem que ter cuidado nisso. Então quando se fala no aceitar, também no sentido de respeito também. Então se tem uma pessoa que é homossexual, que eu estou andando na rua, eu não posso olhar torto, eu tenho que chegar para dizer, olha irmão, tudo bem? Conversar aquela conversa tranquila, sem julgar, sem falar mal, sem ter nenhum pensamento errado, nada, aceitar como Cristo aceitou. Porque eu aceitando essa pessoa, né, no caso respeitando, Deus também estará me aceitando. Então eu preciso ter isso em mente, no sentido de respeito. É um dos princípios fundamentais do cristão. Isso, e por isso que Paulo usou o exemplo dos gentios e os judeus, porque Paulo estava dizendo, vocês, finalmente judeus, vocês têm que aceitar os gentios, porque Jesus morreu também pelos gentios. E ele até fala diretamente para os gentios, ele diz, olha, cantem realmente com alegria, gentios, podem cantar, louvem todos vocês. E ele vai dizendo no verso 10, no verso 11, cante louvores a todos os povos. Até o próprio Isaías ele menciona que ele diz que brotará a raiz de Jessé, que é aquele que se levanta para reinar sobre os gentios, esses colocarão nele a esperança, tá? Ou seja, desde a descendência de Davi, não importa, pessoas que realmente querem aceitar a verdade, a palavra e querem glorificar a Deus,
nós devemos respeitar e aceitá-los sim, tá? Porque como ele disse aqui, ó, que no versículo 13, que o Deus da esperança, ele encha toda alegria e paz com confiança nele, para que a gente faça o quê? Transborde, gente. Se transbordar de alegria, de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Fato é, você está buscando a Deus, tem outra pessoa que também está, e por que não buscar os dois juntos? As pessoas, elas devem se aceitar, principalmente aquilo que elas também acreditam, tá? Então, aceite as pessoas como elas são, elas têm o total direito de ser quem elas são, tá? Agora, é claro que tem limite, lógico, mas nesse caso, a aceitação que Deus está dizendo aqui é a aceitação em relação à fé, ao respeito, a você não desagradar as pessoas, dar um bom dia para as pessoas, sem nenhum tipo de preconceito. Vamos agora para o versículo 14, onde Paulo dá mais uma explicação sobre isso, que ele disse até agora que nós devemos imitar a Cristo, ter simpatia e sermos altruístas. Então essa é a lição. Então sejamos agradáveis às pessoas. E aqui ele vai dar mais uma explicação. Quero que você acompanhe comigo a leitura a partir agora do versículo 14 em diante. E diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Então, olha que lindo que Paulo está dizendo que ele mesmo é um exemplo. Em outras cartas ele diz que já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. Ele mesmo disse: olha gente, eu estou convencido de que vocês têm bondade. Vocês são pessoas boas. Deus dá essa bondade a cada um. E vocês estão cheios de instrução. Vocês são capazes de entender e aconselhar uns aos outros. Por quê? Porque Paulo já pregava ali há muito tempo. Paulo já ensinava, Paulo andava nas sinagogas, nos sábados, sempre viajando, mas ele sempre instruía. Ele disse: eu sou um instrumento de Deus de pregar o Evangelho. Aconselho, consolo, da mesma forma que vocês aprenderam de mim, Paulo está dizendo: aconselhem uns aos outros, ajudem uns aos outros. Aos assuntos, como ele disse, eu já escrevi, já falei com toda franqueza para lembrar vocês que a graça de Deus, através de Jesus que ele nos deu. Então essa mesma graça que Deus deu a você, esse favor imerecido, por que também não dar ao seu próximo, a pessoa que está perto de você, né? Olha a coisa que eu achei interessante, o quão tem essa conexão do verso 14 com o verso 2, por exemplo. Veja que Paulo, ele fala que os gentios, ou seja, as pessoas não judeus, as pessoas que não eram convertidas, por assim dizer, né, digamos os não cristãos,
Paulo fala que essas pessoas têm bondade e pode ajudar as pessoas. Então tem pessoas aqui na cidade de Santa Cruz que não são cristãos, mas que podem ajudar as pessoas, que têm bondade, pode aconselhar uns aos outros, mesmo sem ser cristão. Mas Paulo diz, aí agora no verso 16, olha, de ser um ministro em Cristo, o dever sacerdotal de quê? Proclamar o Evangelho. Então Paulo, por todos os lugares que ele passava, ele falava e as pessoas tinham a opção de não aceitar, mas ele tinha a obrigação de falar de Jesus. Ele falava que Jesus vai voltar a essa terra. As pessoas podiam aceitar ou não, mas era o dever dele falar de que Jesus vai voltar para vir nos buscar. E assim é hoje também. Temos a missão aqui de falar de Deus para você. Cabe você aceitar ou não, mas esse é nosso dever sacerdotal para proclamar o Evangelho. Veja no verso 10 que ele fala: sempre fiz questão de pregar o Evangelho. Eita, acaba abençoado. Eu olho para Paulo e penso, como ele era abençoado, porque qualquer lugar que ele pisasse, ele estava ali pregando o Evangelho. Mas como ele era uma pessoa altamente respeitosa com as pessoas, veja no final do verso 20, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Ou seja, por mais que ele chegasse e conversasse com a pessoa, ele não falava mal do que as pessoas acreditavam, não falava mal da religião da outra pessoa, não falava mal, desrespeitava. Olha só como Paulo era uma pessoa altamente respeitosa, e a pessoa podia ser até satanista, mas Paulo estava lá falando de Deus com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Esse é o ministério de Deus, esse é o dever sacerdotal de cada um, ser como Paulo. Isso mesmo, ele mesmo disse, né? Sigam o meu exemplo, assim como eu também sigo o exemplo de Cristo. Então, cabe a nós também levar essa mensagem de salvação para as pessoas. E o princípio maior, a motivação maior, deve ser o amor, tá bom? Vamos agora para o versículo 22 e vamos ler até o versículo 29. Ele continua dizendo: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude de bênção de Cristo. Uma das coisas que Paulo deixa claro aqui também é que ele, como ele disse, já que eu sou seguidor de Cristo, sou sacerdote, eu falo, prego. Agora ele está também querendo que as pessoas façam isso na prática. E uma das coisas práticas aqui é com relação aos bens materiais. Paulo chega até a pedir ajuda mesmo financeira para ele poder viajar, porque ele precisava ir para a Espanha, né? E aí ele disse que muitas vezes foi impedido de seguir viagem, de ir para alguns lugares, porque não tinha condição financeira, né? Às vezes não tinha como ir, não tinha como pegar um barco. É como hoje também, que muitas vezes a gente não tem as condições de ir para muitos lugares. Mas aí Paulo disse, olha, então vamos botar esse amor em prática? Vamos colocar esses princípios que a gente aprendeu, não é? Em prática, de que, como ele disse no versículo 23, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, mas
tem muito tempo que eu anseio vê-los. Então Paulo muitas vezes não trabalhava para si, mas ele estava sempre viajando e fazendo o que Deus mandou, pregar o evangelho e fazer toda a vontade de Deus, para que durante as suas viagens mais pessoas aceitassem a Cristo. E ele até comenta aqui no versículo 24 que o quanto ele gostava de estar desfrutando da companhia uns dos outros. Evandro, como é bom estar todos juntos na igreja, né? Nós temos o hábito de um sábado ou outro a gente fazer o famoso junto da panela. Que delícia, né? Estarmos todos juntos, confraternizando e até comendo também, não é? Inclusive, né? Daqui a alguns sábados faremos a Santa Cruz, né? Isso mesmo. Fazemos uma visita lá, vamos estar congregando, queremos conhecer cada um de vocês, não é? Mas o fato interessante é que quando Paulo ele estava desejando visitar os irmãos da Espanha, ele fala aqui uma coisa muito interessante no verso 27 que me chamou muita atenção. Depois do ponto ele fala, né? Se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens, o quê? Materiais. Então, consiste nisso. Imagina que você está numa igreja, né? Você foi visitar uma igreja, você veio de muito longe, mas tem uma pessoa que é amigo, né, dessa igreja. E quando você lá senta, assiste o culto, você gostou, mas essa pessoa, seu amigo, não tem coragem de dar uma carona para te levar para casa. Ou seja, essa pessoa poderia te dar uma carona, né, só pela amizade e tal, mas veja que essa carona serviria como adoração a Deus. Então, simplesmente o fato de ajudar as pessoas com os bens materiais que a gente tem, né, uma cesta básica, uma distribuição de livros, por exemplo, algo simples, mas glorifica demais o nome de Deus e além de ajudar outras pessoas. E aí é que entra o verso 2, você agrada o seu próximo e consequentemente também você agrada ao próprio Deus. Isso mesmo, quem é que não gostaria, por exemplo, de ser convidado para ir almoçar na sua casa no sábado? Claro que seria muito agradável, né? Então que a gente coloque isso em prática. Paulo está dizendo, mesmo nas coisas materiais, vamos colocar isso em prática, tá bom? Nós vamos finalizar agora o capítulo 15, onde a gente viu aí que Paulo explicou que em Deus devemos seguir o exemplo de Cristo. Agora ele pede orações, como ele tinha que partir, né? Ele agora pede orações também, que é um dos maiores atos de amor. Versículo 30, para a gente finalizar. Ele diz, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. E assim se encerra o capítulo 15 de Romanos. Paulo, meus queridos, está pedindo até oração por ele. Porque a gente olhando e vendo aqui, claro que a gente se impressiona por esse homem e a sua disposição de pregar o evangelho, se sacrificar. E ele diz, eu rogo que vocês orem por mim. Estou pedindo que vocês orem por mim. Eu recomendo, irmãos, que por nome de Jesus e pelo amor do Espírito Santo, se unam a mim. Então Paulo está dizendo, olha, sejam juntos comigo na mesma luta, orando a Deus em meu favor, porque ele também ia viajar, ia pregar, ia enfrentar. Ele disse, orem para que eu esteja livre, orem para que Deus me proteja, orem para que haja o meu serviço lá em Jerusalém seja aceito. Então, irmãos, queridos ouvintes, uma das maiores provas que você ama ao seu próximo, que você agrada a pessoa que está perto de você, ou até nem geograficamente falando, é orar. Peça a Deus que realmente livre essa pessoa do mal. Nós estamos aqui a cada sexta-feira orando por vocês, por toda essa cidade de Santa Cruz, para que aceite a plenitude da palavra de Deus.
Então sigamos o mesmo exemplo de Paulo, mas acima de tudo, o exemplo de Cristo. E esse exemplo que Paulo nos está dando é muito lindo, é inacreditável o quanto isso é poderoso. Que Paulo diz, se una em mim nessa luta. Então, se você vê o seu vizinho com lutas, ore por ele e ajude ele, em qualquer sentido. Isso você está agradando ele no sentido de ajudar. E essa união que você faz com essa pessoa, né? Você junta essa pessoa, conversa com ela, você está ajudando na luta dessa pessoa. E veja só o que o próprio Tiago fala, né, no capítulo 5, aqui no verso 16, ele fala: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ou seja, peça perdão uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, à medida que você chega com seu vizinho, parentes, amigos, irmãos de igreja, e essa pessoa está passando por uma provação, a perda de um ente querido, lutas, perdas e tal, você chega, escuta essa pessoa, faz uma oração, você está se unindo a essa pessoa nessa luta. E isso você está agradando a Deus. E essa forma, né, pode ser vista de acordo com o verso 32, e eu os visite com alegria e juntamente com você desfrute um período de quê? Refrigério. Esse refrigério é no sentido de quê? Paz, tranquilidade. Então, irmãos, visite uns aos outros. Faça a visita à casa de um irmão da igreja, de um familiar, de um amigo que você não vê há tanto tempo. Ligue, mande mensagem, diga que está tudo bem, diga que está com saudade. Mas não deixe de se unir à luta com o próximo. Não deixe de visitar os seus irmãos. Isso com certeza vai alegrar o coração da pessoa que você está visitando. Isso será agradável a essa pessoa que está recebendo você. Isso é com certeza uma parte da evangelização. Isso com certeza é um dever de todo cristão. Amém. E exatamente isso me fez lembrar, Ivana, que o próprio Jesus disse, né, que ele disse, eu estive preso e não foi me visitar. Então a gente agrada a Deus, agrada a Jesus quando a gente faz exatamente o bem para o próximo. Jesus, ele falou isso. Outra coisa que Jesus falou também é que nós somos o sal da terra, que devemos temperar, dar sabor à vida das pessoas. Mas nada adianta, caro ouvinte, você querer ser o sal da terra dentro do saleiro. Você tem que se misturar, é sair, é fazer, é mostrar e demonstrar de fato esse amor. Nós somos o amor. Se você quer agradar a Deus, comece agradando ao seu próximo, tá? Glorifique a Deus através das suas atitudes, através do seu louvor, através do seu amor e da sua demonstração. Eu quero compartilhar com vocês uma meditação muito linda, escrita por Ellen White há muito tempo atrás, em que nós glorificamos a Deus, como disse Paulo no capítulo 15, como nós vimos no versículo 6, para que, uma vez glorificando a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma? Vamos ver isso de maneira mais prática? Quero ler com vocês essa meditação tão linda, que diz o seguinte, O supremo amor de Deus será revelado por todo verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Somos suas criaturas, obra de suas mãos, e a ele cabe o justo direito de ser reverenciado, honrado e amado. Com amor, além do desejo de nos elevar e enobrecer, Deus nos deu uma norma de obediência. Em assombrosa majestade, em meios de trovões e relâmpagos, ele proclamou no Monte Sinai seus 10 preceitos santos. Deus viu a condição destituída de esperança do ser humano. Olhou com tristeza para o mundo, cuja degradação e pecaminosidade rapidamente cresciam. Não poderia mudar sua lei a fim de adequá-la às deficiências humanas, pois ele mesmo disse, eu não violarei a minha aliança,
nem modificarei o que meus lábios proferiram. Mas em seu grande amor pela humanidade, em seu desejo de que o ser humano não fosse deixado a receber o castigo por sua transgressão, mas fôssemos elevados e enobrecidos a Ele, o que Ele fez? Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caro ouvinte, Cristo abandonou as suas próprias vestes reais, deixou a sua realeza e veio para a terra, trazendo consigo poder suficiente para vencer o pecado. Veio viver, de fato, na prática, a lei de Deus na humanidade, para que, participando de sua natureza divina, podemos viver essa mesma lei. Perante o universo celeste, perante os mundos não caídos e perante aqueles a quem veio salvar, Cristo viveu a lei de Deus. Por sua suprema obediência às exigências da lei, Ele exaltou e fortaleceu. Por sua pureza, bondade, beneficência, devoção e zelo pela glória de Deus, por seu incomparável amor por seus semelhantes, tornou conhecida a perfeição da lei dos mandamentos de Deus. Por sua vida irrepreensível, Ele ilustrou sua excelência. Toda a verdadeira obediência vem do coração. Desde procedia também a de Cristo. Se nos aproximarmos de Deus, a infalível fonte da força, nós vamos alcançar o cumprimento da promessa. Como Ele mesmo disse, pedi e recebereis, bata que será aberto. Como Cristo viveu a lei na humanidade, assim podemos fazer se nos apegarmos ao poderoso Deus em busca de força. Ao compreender que não podemos fazer nada de nós mesmos, receberemos sabedoria do alto para honrar e glorificar a Deus. E contemplando a glória do Senhor, seremos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Medite no que foi dito hoje, medite na palavra de Deus, medite nesse amor imensurável na sua vida e deixe Deus agir para que Ele transforme o seu caráter. Faça a diferença na vida das pessoas. Faça a diferença na vida daqueles que precisam. Agrade a Deus, mas também agrade ao próximo. Nós vamos ouvir essa música especial. Faça a diferença. Pense, medite, cante se você souber. E voltamos já já para orar por você. Somos resposta, somos amando o Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Hoje é tempo de fazer milagres, ajudando os outros, estendendo a mão. É preciso amar sem nenhuma restrição, transformar a vida de quem já não tem razão. Pare um minuto e olhe ao seu redor. Temos uma obra linda a fazer. Em qualquer lugar, em qualquer esquina aqui, leve a esperança e amor pra repartir. Somos resposta, somos
Você já fez alguém feliz hoje? Você já sorriu para alguém? Já estendeu a mão? Alguém já veio até a sua porta pedindo um alimento e você de fato deu? Você já orou por alguém? Faça a diferença na vida de alguém. Nós meditamos hoje no capítulo 15 de Romanos que nós devemos colocar o nosso amor em prática. Se nós queremos tanto ser amados por Deus, nós também devemos amar ao próximo. Se nós queremos tanto agradar a Deus, também devemos agradar ao nosso próximo, ao seu semelhante. Se queremos ser aceitos por Deus, também devemos aceitar quem está ao nosso redor, mesmo com suas dificuldades, com suas mazelas, com sua vida, com seus pecados, porque todos nós somos. Então faça a diferença, coloque o amor de Deus em prática na sua vida, deixe Jesus transformar, deixe a lei de Deus estar no seu coração que reflete o seu caráter. Ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas o mesmo Deus disse: ame o próximo como a si mesmo. Se você se ama, você também vai amar o seu próximo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus continue com você, trazendo sabedoria e entendimento, e que muito em breve, quando Jesus voltar, esse Deus de amor voltar a essa terra, estejamos de pé diante dele e mostrando tudo aquilo que nós fizemos aqui, os nossos frutos, as nossas boas ações, tudo que nós fizemos, não por merecimento ou para barganhar com Deus, mas pelo princípio do amor. Deus abençoe você, abençoe sua família. Foi um prazer estar mais uma vez nesse programa. Semana que vem nós vamos encerrar o livro de Romanos, aliás, e inclusive queremos dar um recadinho especial, né, Evandro? Nós vamos estar na igreja no sábado, dia 11 de maio, juntamente com vocês. Então vá lá. Gostaria de estar com vocês nesse dia maravilhoso. Que dia 11 de maio, no segundo sábado do mês, estejamos todos juntos para glorificar a Deus. Sabe onde? Na sua própria casa. Inclusive, Evandro, né? Onde é que fica a igreja? Que passe agora para cada um onde é que fica a localização da igreja, para que a gente esteja todos juntos lá nesse dia, né? Exatamente. Então fica ali próximo ao Poço Bolandeiro, próximo ao CCI, praticamente ali de frente. Então anote na sua agenda, certo? Para que você vá, faça uma visita conosco. Não somos celebridades, não somos famosos, mas queremos estar juntos para adorar ao Deus. Exatamente. Então, nós vamos finalizar agora o nosso programa fazendo uma oração. Quero convidar você, Evandro, para orar. Mas antes, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Faça parte dessa família. Não somente escute, mas ative o sininho. Nos siga, se inscreva nesse canal também, que com certeza tem palavras de bênção para você. E mais, compartilhe esses mesmos vídeos, esses mesmos programas, esses áudios com quem você ama. Que Deus abençoe você, tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, uma boa semana e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Forte abraço. Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, por essa palavra. Que o Senhor nos abençoe agora nesse restante de dia. Que o Senhor esteja conosco, ajudando aqueles que necessitam. Pai, eu te peço que ajude aquelas pessoas que estão passando por lutas. Nos ajuda, Pai, para visitar nossos irmãos, ajudar, acolher e que também possamos também agradar aqueles que necessitam, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Oramos pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, todas as autoridades, médicos, policiais, enfermeiros dessa cidade. Cada um seja abençoado, Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, sabendo que será feita a Tua maravilhosa e agradável vontade. Oramos pelo nome de Jesus. Amém.